Louvado seja Deus. Gostaria de falar da palavra de Deus, do amor de Deus, no livro de Mateus, no capítulo 6, do versículo 9 em diante. O tema dessa leitura é a oração do Pai Nosso, a qual Jesus ensinou aos seus discípulos. E os discípulos de Jesus somos nós. Então diz assim a palavra de Deus: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Então vejamos bem, Deus, Ele tem um amor tão grande pela humanidade, que lá no livro de João, Ele disse que Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então veja bem, o tamanho do amor de Deus, a nossa capacidade de entendimento, não dá para medir o tamanho, que é tal maneira. O amor de Deus é muito grande para conosco, porque por amor que Ele tem a sua criação, a sua criatura, que somos nós, sabendo Ele, vendo Ele que nós pecamos, Ele entregou o seu Filho, seu próprio Filho, o seu primogênito, entregou Ele em sacrifício pelo nosso resgate, pela nossa vida de volta a Ele. E nesta oração do Pai Nosso, eu fico assim admirado com a maneira que algumas pessoas, alguns evangélicos mesmo, cristãos, faz esta oração e acrescenta uma palavra, acrescenta a palavra nós. Essa palavra não existe em Bíblia nenhuma. Qualquer tradução de Bíblia, seja cristã, seja Bíblia evangélica, seja Bíblia católica, no versículo 10 você vai encontrar assim: Venha o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu, ou tanto na terra como no céu. Então, muitos acrescentam: venha a nós o teu reino. Esta palavra nós não existe. E até porque ela muda a direção da palavra, do ensinamento de Deus. São dois pontos que Deus ensinou nessa oração, toda ela é muito proveitosa, é a oração sábia, não tem explicação para a sabedoria qual o Senhor Jesus nos ensinou essa oração. Mas o versículo 12 também, ele tem um ponto muito forte, quando diz assim: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Eu vou falar depois disso aí. Primeiro vamos falar do versículo 10. O versículo 10, quando diz assim: venha o teu reino, todos nós sabemos que Jesus veio cumprir o seu ministério da reconciliação aqui na terra e morreu, ressuscitou ao terceiro dia, e quando ele subiu ao céu, ele disse que enviaria o Consolador, para ficar conosco até a consumação dos séculos. E ele disse que
Ia preparar lugar para nós. E quando ele preparasse lugar, ele viria outra vez nos buscar para morar com ele eternamente. Estamos vivendo agora os últimos dias. As promessas do Senhor, no livro de Apocalipse, tudo indica que está muito próximo, muito perto, porque todos os acontecimentos, estão cumpridos da palavra de Deus, Todos os cumprimentos da palavra de Deus estão cumpridos e pelo nosso calendário, nós já estamos da vinda de Jesus até os dias de hoje, já com mais de 2000 anos, 2021 anos, nós estamos dentro já do ano 21, depois do 2000. E então, se fôssemos julgar pela leitura, pelas escrituras, nós já estamos dentro do 7º dia, o dia do descanso. Nós já estamos no milênio, onde Jesus vai reinar sobre esta terra. E ele prometeu que nos levaria, para reinar com ele, nos fazendo reis e sacerdotes, para reinar ainda sobre esta terra. O reino de Deus é esse. Por quê? Quando Jesus veio, ele veio como o rei dos judeus. Mas ele mesmo disse, o reino dele não é deste mundo. Ele vai reinar sobre este mundo. Mas depois que ele preparar a igreja, que ele preparar os seus escolhidos, que vier buscar os seus escolhidos, ele vai reinar com vara de ferro sobre este mundo, sobre os que ficarem depois da vinda dele. Agora veja bem, aonde é que eu quero chegar com o versículo 10. Venha o teu reino. Olha a diferença. Venha o teu reino. A palavra de Deus diz que nós temos que vir com ele para o reino, para reinar com ele. E alguns oram assim, está orando, está pedindo do Senhor. Venha a nós o teu reino. Quando eu peço, venha a nós o teu reino, eu estou pedindo para ficar aqui na terra, para Jesus reinar sobre nós. Dá para pensar? Dá para analisar essa situação? Eu estou pedindo para ele vir reinar sobre nós. Quer dizer, em vez de eu me colocar na posição que ele nos colocou, para nós virmos com ele reinar sobre a terra, como reis e como sacerdotes, nós estamos pedindo para ficar aqui orando dessa forma. Essa é uma maneira que o inimigo achou de enganar com interpretações, que a Bíblia nos ensina completamente ao contrário. A Bíblia diz que a palavra de Deus diz que a Bíblia não é de particular interpretação. 2 Pedro 1, 21. 20 e 21. A Bíblia não é de particular interpretação e ela foi escrita por homem santo de Deus, inspirado pelo Espírito Santo. Quer dizer, direciona o autor da Bíblia Sagrada, que é o Espírito Santo, e que ela não é de particular interpretação. Então nós não tem que interpretar, particularmente não temos que interpretar a Bíblia. Vou interpretar para entender melhor. Não. Pede a direção do Espírito Santo que ele te ensina. Outra coisa, lá no livro de Apocalipse, capítulo 22, verso 18 e o verso 19, diz assim: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia desse livro, que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Versículo 19.
Se alguém tirar quaisquer palavras do livro da profecia, desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Então, meus amados, nós não podemos nem acrescentar e nem tirar. Como é que fica? Não é melhor obedecer, né, do que nos sacrificarmos de buscar em sabedoria de homens que não entenderam os mistérios da palavra de Deus, né? Nós não devemos enfeitar mais a palavra de Deus. A palavra de Deus ela é escrita do jeito que foi escrita, né? Já tem alguns que têm grandes dúvidas, né? Porque a Bíblia já passou por várias traduções, e nessas traduções, né, alguém errou, alguém... Olha, eu creio, eu sou muito satisfeito com a leitura da palavra de Deus, e eu creio que Deus não iria permitir que homens traduzissem a palavra para que viesse escrita de maneira diferente, né, nos induzindo a uma outra situação. Não creio assim. Eu creio que é da maneira que está escrito e nós temos que obedecer. E nós obedecendo a essa palavra, na direção do Espírito Santo, eu tenho certeza e convicção de que nós estamos no caminho certo. Então eu peço, né, para não alongar muito esta mensagem, esse pequeno texto dessa mensagem, eu peço que você medite, ore, busque no Senhor, né, a sabedoria. Fale só do que está escrito, né? Tem uma leitura, né, no livro de Coríntios, né? 1 Coríntios. 1 Coríntios, Paulo ele endereça a carta, né, no versículo 2 de 1 Coríntios. Vamos ler. Aí diz assim a palavra de Deus: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ele diz assim: Senhor deles e nosso. Então veja bem, esta é o endereço que Paulo direciona esta carta. Porque se esta carta for escrita somente para os de Corinto, né, ela não tinha vindo para a Bíblia, ela tinha ficado somente lá para Corinto, né? Mas ela veio para a Bíblia, e o endereço a quem o apóstolo Paulo endereça essa carta, ela é muito claro: a igreja de Deus que está em Corinto e aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí diz assim: Senhor deles e nosso. Eu pergunto, ficou alguém de fora? Né? Não ficou ninguém de fora. Aí, Paulo, nos 2 livros de Corinto, ele tem muito. Se nós fôssemos obedecer somente o que Paulo ensinou no livro de Coríntios, você está obedecendo a Bíblia quase toda, ou toda a Bíblia, né? Porque o povo de Corinto não era muito fácil. E foi o povo que mais Paulo bateu cabeça com eles, foi ensinando ali. E hoje não é diferente. Muitos tiraram, você pode ler o livro de Coríntios, né? Muitos tiraram algumas coisas, porque não é para nós, não é para cá, não é para ali. Como se não é para nós? Se Paulo diz que é para todos, que em todo lugar onde invoca o nome de Jesus Cristo, e nós invocamos o nome do Senhor Jesus,
Vamos parar para meditar nessas coisas. São pontos da Bíblia que parece ser complicado, né? A gente entender, mas você quer tirar toda a complicação? Antes de ler a palavra de Deus, dobre seu joelho e peça do Espírito Santo a direção de Deus, que Ele nos ensina, Ele nos faz lembrar, Ele nos ensina todas as coisas. E eu vou ficando por aqui, e que Deus vos abençoe em Cristo Jesus, né? Não esqueça de dar o seu like. Assim, nós continuamos a pregar a palavra de Deus.